Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 8. Eu quero ler do versículo 1 até o 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que eles permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para as suas casas em jejum, eles desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? E responderam eles: 7. E ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e o deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos cheios. E era cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus os despediu. Uau! Esse texto, ele é o segundo milagre da multiplicação dos pães e dos peixes mencionado nas Escrituras Sagradas. O ambiente, apesar de ser o mesmo, a manifestação será a mesma, porém, agora a quantidade é diferente do que havia. O primeiro era 5 pães e 2 peixinhos. Esse é 7 pães e alguns peixes que haviam. É interessante que Jesus, o texto menciona que Jesus estava ensinando a uma grande multidão. E a Bíblia fala que já 3 dias eles estavam com Jesus. Imagine você, 3 dias na presença de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Mateus vai dizer que muitos eram curados, muitos eram libertos, muitos eram tocados de um poder sobrenatural de Deus. Estava acontecendo naquela multidão, no meio daquela multidão, que todos se maravilhavam. Mas 3 dias, talvez o mantimento que eles levaram fossem para 1 ou 2 dias, mas agora o alimento acabou, cessou o mantimento. E a Bíblia diz que Jesus, então, ele tem compaixão dessa gente. Deixa eu dizer algumas coisas que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Os milagres de Jesus, quando você olha na Escritura, sempre foi produzido por uma compaixão de Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve compaixão desse povo. Jesus tem compaixão. Jesus é movido por compaixão. Jesus é movido por graça e por misericórdia. Milagre é a especialidade de Deus. Deus é Deus de milagres. Deixa eu dizer algo para você. Deus é Deus de milagres, meu irmão, minha irmã. Todos os milagres de Jesus foram movidos por compaixão, por misericórdia e por graça. Agora, todos os milagres de Jesus, também eu vejo que alguma coisa inclui a nossa participação. Tem a nossa participação, e o Senhor sempre vai esperar isso de nós. Por exemplo, aquele paralítico, quando é levado pelos 4 amigos e Jesus o cura, a Bíblia diz que aqueles 4 levam ele por cima do telhado, abre o telhado onde Jesus estava e desce bem no meio, e ali eles clamam por Jesus e Jesus o cura. Jesus cura aquele paralítico. Houve uma participação dos amigos.
Quando você olha para o primeiro milagre, que é um sinal de Deus para a igreja em Caná da Galileia, lá no Evangelho de João, no capítulo 2, você vai perceber que havia uma participação para que o milagre aconteça. Qual era a participação? Eles trazerem as talhas e encherem de água. Quando você olha para Lázaro, você vai ver que houve uma participação para que o milagre, a ressurreição de Lázaro acontecesse. E qual era a participação? Tirarem a pedra, rolarem a pedra. Sempre quando o Senhor vai fazer algo, vai requerer de nós uma participação ativa nossa. Todo milagre que eu e você estamos esperando ou desejamos que o Senhor faça, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor vai buscar de mim e de você uma participação ativa. O milagre está a caminho. O milagre está a caminho, meu irmão, minha irmã. Mas você terá que ter uma participação no processo para que o milagre aconteça na sua vida. Você não pode ficar passivo diante dos processos que Deus já está estabelecendo na sua vida, através da sua vida. Um ambiente favorável para a ação de Deus é Jesus convidando os seus discípulos para entrarem nesse ambiente do milagre. Olha só o que o Senhor fala. O Senhor pergunta para eles: porventura tendes algumas coisas? Quantos pães tendes? E eles disseram: temos 7. Temos 7. Olha só como Jesus trabalha. Primeiro ele fala: eu não posso deixar eles de jejum, eu não posso despedir eles dessa forma, porque certamente eles vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus está fazendo com que os seus discípulos pensem em uma solução. O que pode ser feito? É como se Jesus estivesse perguntando: o que eu posso fazer? Já que você quer que alguma coisa aconteça, como nós vamos fazer isso? O que é que você tem? O que é que você possui? Entender isso é importante. Quando Jesus diz isso: eu tenho compaixão porque há 3 dias eles permanecem comigo e não têm o que comer. Jesus estava fazendo os discípulos pensarem. E quando os discípulos respondem para ele: de onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? Jesus pergunta: quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Ou seja, o que tem aí na sua mão? Na sua mão sempre vai ter alguma coisa que não representa nada diante da situação, querido. Mas nas mãos de Jesus é o suficiente para o milagre. 4 coisas antes de fazer o milagre. 4 princípios que eu preciso me atentar nessa passagem. E eu quero concluir com isso. Primeiro princípio: organização. As coisas, elas precisam estar nos seus devidos lugares. Planejamentos. Se você quer viver milagres no Senhor, aprenda a ser organizado. Planejar exatamente a sua vida. Não tem como o Senhor fazer milagre no meio de gente desorganizada. Deus, ele busca uma organização. Segundo princípio: gratidão. Jesus pegou o que os discípulos tinham nas mãos e deu graças a Deus. A gratidão antecedeu o milagre. Isso se chama fé. Não aconteceu ainda, mas eu já agradeço, Senhor. Eu já agradeço pela sua provisão. Eu já agradeço pelo dia, pelo milagre que o Senhor vai fazer na minha vida. Eu já agradeço, Senhor, porque eu sei que o Senhor já preparou para mim milagres sobrenaturais, a provisão que eu preciso. Gratidão. Terceiro: repartir e distribuir. Nenhuma bênção é só para você, querido. Deus quer te fazer uma pessoa generosa. A Bíblia diz que o Senhor mandou se assentar. Isso fala de organização. Ele deu graças, ele partiu o pão. Então agora ele deu uma ordem: distribua. Ande no meio da multidão, distribua. Tudo que Deus vai te dar não tem a ver só com você.
Tudo que Deus vai colocar nas suas mãos não tem a ver só com você. Com a mesma graça que você está sendo abençoado, abençoe também. Seja um abençoador, seja um homem ou uma mulher generoso, generosa. Aleluia. Quarto, não desperdiçar nada. Se tem uma coisa que Deus não gosta, é o desperdício. Não desperdice nada. Deus sempre vai fazer de forma abundante na minha e na sua vida, mas não para ser desperdiçado, para que nós possamos recolher tudo, não deixar desperdício em nada. Por isso, querido, se prepare porque Deus quer fazer milagres na sua vida, mas você precisa ter organização, gratidão, saber repartir, distribuir e não desperdiçar nada. Não desperdice aquilo que Deus já tem te dado. Não desperdice o conhecimento que Deus já tem te dado. Não desperdice já tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Deus vai fazer milagres sobrenaturais, mas Ele quer te levar a estes processos e princípios com Ele. Se prepare. Tem uma porção de Deus preparada para você nesse dia. Tem milagres do Senhor vindo. Por isso, se submeta ao processo daquilo que Deus está fazendo. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.